Juan Pedro, de 10 anos, sonhava em viajar com o pai de caminhão, mas o tão aguardado passeio acabou se tornando um mistério. O caso até hoje é considerado um dos desaparecimentos mais estranhos da Europa. No dia 25 de junho de 1986, um grave acidente foi registrado na região montanhosa de Somosierra, ao norte de Madrid, na Espanha. Um caminhão Volvo, transportando mais de 20 mil litros de ácido sulfúrico, perdeu o controle, colidiu com outros veículos, saiu da pista e capotou. O impacto foi devastador. Os dois ocupantes encontrados na cabine, Andrés Martínez, o motorista, e sua esposa Carmen Gomes, morreram na hora. Mas esse não era um caso comum. Logo após a chegada da polícia e das equipes de contenção química, foi descoberto um detalhe que mudaria o rumo dessa história. Havia indícios de que uma criança também estava no caminhão, mas nenhum corpo infantil foi encontrado. Essa criança era Juan Pedro Martínez Gomes, de apenas 10 anos de idade, filho do casal. A viagem havia sido um presente por suas boas notas e pelo início das férias escolares. Juan pedia muito para viajar com o pai e lhe foi prometido a viagem se tirasse boas notas. A família morava em Múrcia e no dia 24 de junho de 1986, Andrés foi contratado para transportar cerca de 20 mil litros de ácido sulfúrico até a cidade de Bilbao. Normalmente, Carmen e Juan Pedro não o acompanhavam nessas viagens, mas por ser um momento especial, decidiram ir juntos. Na manhã do dia 24, os três partiram de Múrcia com o caminhão carregado. A viagem seguia rumo a Bilbao, mas por volta das 6 da manhã do dia seguinte, enquanto passavam por Somosierra, uma área montanhosa, o caminhão perdeu o controle. A perícia confirmou que o veículo estava a 140 km por hora. Ele bateu no retrovisor de um carro, depois na traseira de outro, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão. Com o impacto, saiu da estrada, capotou diversas vezes e o tanque se rompeu, derramando os mais de 20 mil litros de ácido ao redor. Motoristas que vinham logo atrás relataram uma enorme nuvem de fumaça tóxica no ar. A polícia foi chamada e equipes especializadas usaram produtos químicos para neutralizar o ácido. Após a contenção, os corpos de Andrés e Carmen foram encontrados no caminhão. Até aquele momento, a polícia não sabia que havia uma criança com eles. Quando entraram em contato com a família em Múrcia, a avó, em choque, perguntou imediatamente pelo neto, e foi aí que veio a surpresa. A polícia informou que não havia nenhuma criança no caminhão. Foi então que encontraram dentro da cabine roupas infantis e brinquedos, mas do menino nenhum sinal. A partir daí começou uma busca intensa nos arredores, pelas matas e pelo rio que cercava ao redor. Cães farejadores foram usados e até escavar o solo ao redor do caminhão por cerca de 50 centímetros, mas nada foi encontrado. Nenhum hospital da região havia recebido uma criança com as características de Juan Pedro. Sua foto foi espalhada por toda a Espanha. A última parada da família, segundo testemunhas, foi em um restaurante a cerca de 40 quilômetros do local do acidente, pouco antes das 6 horas. Um garçom confirmou que os três tomaram café da manhã ali e seguiram viagem normalmente. Um mês depois, os dados do tacógrafo do caminhão foram analisados. O aparelho mostrava que nos últimos 18 quilômetros antes do acidente, o veículo fez 12 paradas muito rápidas, todas com menos de 30 segundos. A última durou apenas 22 segundos. Nenhuma explicação plausível foi encontrada inicialmente para o desaparecimento do menino Juan Pedro. A hipótese de que o ácido tivesse dissolvido completamente o corpo do menino foi descartada, já que o líquido não teve tempo de causar tamanha destruição. O próprio corpo de Andrés, que foi o mais atingido, estava parcialmente intacto. Com a descoberta das paradas misteriosas, a polícia voltou a entrevistar os motoristas dos outros veículos envolvidos. Foi então que surgiu uma nova informação.
Testemunhas disseram que poucos minutos antes do acidente, uma van branca da marca Nissan chegou ao local em alta velocidade. Um homem e uma mulher desceram. Eles tinham um sotaque estrangeiro e ela alegou ser enfermeira. Eles então se aproximaram do caminhão, pegaram o que parecia ser um pacote e foram embora, sem dizer nada. Essas testemunhas estavam longe e não conseguiram ver com clareza o que foi retirado da cabine. Algumas teorias surgiram de que esse pacote seria o próprio garoto Juan. A polícia tentou localizar todas as vans brancas daquele mesmo modelo na região, mas sem sucesso. Outro detalhe chamou a atenção. Após a última parada de 22 segundos, o caminhão acelerou drasticamente até atingir 140 km por hora. Descobriu-se que os freios do Volvo não estavam danificados e que Andrés Martínez havia acelerado até aquele ponto de propósito. Isso levantou a hipótese de que ele poderia estar perseguindo alguém, talvez a van branca, que poderia ter raptado seu filho. A investigação seguiu sem conclusão. Um ano depois, quando o caminhão foi desmontado peça por peça para a perícia, foi encontrada uma substância semelhante a drogas em uma das partes. A polícia começou a considerar que talvez Andrés estivesse sendo usado, consciente ou não, para transportar entorpecentes. Isso abriu várias teorias. Uma delas é que Andrés poderia ter descoberto o conteúdo oculto e, ao se recusar a continuar com o transporte, teve o filho sequestrado como forma de pressão. Outra possibilidade é que a quadrilha tenha colocado a droga no caminhão e levado o menino como garantia de que Andrés completaria a entrega. Há ainda quem acredite que Andrés sabia de tudo e já havia feito esse tipo de transporte antes, versão que a família nega. A teoria mais aceita é que Juan Pedro estava dentro da van branca e foi levado pela quadrilha, enquanto a mercadoria deles estava no caminhão. Por isso, apressam em chegar ao local, recuperar o que haviam escondido e fugir rapidamente. Meses depois, em maio de 1987, em Madrid, um instrutor de autoescola relatou que uma mulher cega, que dizia ser refugiada iraniana, entrou no estabelecimento para pedir informações. Ela estava acompanhada de um menino que aparentava ter entre 10 e 11 anos. O garoto falava espanhol fluentemente, com sotaque da região de Múrcia, o que chamou a atenção do instrutor. Quando o professor perguntou sobre o menino, a mulher mudou de assunto e saiu rapidamente do local. Mais tarde, ele o reconheceu como Juan Pedro Martínez, quando sua foto foi exibida na TV. Ele estava tão convencido de que era Juan Pedro que foi várias vezes ao posto da Cruz Vermelha, onde a mulher disse que estavam recebendo comida, mas eles nunca apareceram. Também disse que a mulher se parecia com o retrato falado da mulher vista na van no dia do acidente. No entanto, esta alegação não foi acreditada nem pela polícia, nem pelos parentes de Juan Pedro. A Interpol mantém o caso aberto. Até hoje, Juan Pedro continua desaparecido. A família nunca perdeu a esperança de encontrá-lo vivo e acredita que ele não estava no caminhão no momento do acidente e que sobreviveu. Se ainda estiver vivo, Juan Pedro teria hoje quase 50 anos de idade.